Quando nós falamos em criar uma cultura focada em desempenho, muita gente, muitos líderes pensam em metas, número e cobrança. Será mesmo que esse é o melhor caminho para construir uma cultura de alta performance? O grande problema que a gente vê hoje é a palavrinha estratégia. E por que a palavrinha estratégia ela é fundamental se a gente quer criar uma cultura com foco em resultado? Porque muita gente interpreta, muito líder interpreta resultado, foco em resultado, como ponto de partida. Não, resultado não é ponto de partida, é ponto de chegada. E aí começam os problemas, porque falta estratégia para a liderança. Não sei se vocês já viram isso acontecer, e quem está me ouvindo agora, líderes, gestores de hospitais, se você já disse isso numa reunião, talvez você tenha cometido o primeiro grande pecado capital de foco em resultados. A frase clássica que eu entro e saio de hospital e acabo escutando dos líderes numa reunião dentro de um setor, ou até mesmo no board, numa reunião de gestores, é: precisamos ter resultado. Como se esse fosse o ponto de partida. Só que, primeiro, que esse resultado não está definido claramente. Segundo, eu não expliquei quais são as tarefas e comportamentos que vão me levar a este resultado. O que acontece então é que as pessoas tentam chegar no resultado, que é expresso muitas vezes por um número financeiro, por uma meta de número de cirurgias, ou de produção, ou de redução de custos, como se isso fosse um ponto de partida. E na verdade não é. Mais ainda, quando nós falamos de cultura com foco em resultados, a situação ainda é mais drástica. Por quê? Para você ter cultura dentro de um hospital, você precisa de 3 Cs. Primeiro C, você precisa de clareza, e é o que eu chamo de clareza radical de expectativas. Não importa a minha função dentro da instituição, eu tenho que ter essa clareza das minhas tarefas, da minha rotina. Eu entro para trabalhar, qual é o meu passo a passo? E aí, depois de eu ter essa clareza radical, que deveria estar lá no modelo de competência de todos os hospitais, no perfil do cargo, que a gente chama de PEC, perfil estruturado por competências, os RHs deveriam se preocupar muito com este PEC, porque ele deveria ser o primeiro instrumento a explicar de forma muito clara, clarificar literalmente o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Quais são as minhas responsabilidades? E o gestor da área com este PEC deveria fazer um desdobramento. Que desdobramento, Fabrício? Olha, está aqui as suas responsabilidades, este é o seu cargo. E você vai começar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o que você vai fazer? Você vai fazer isto, isto, isto e isto. Então assim, se eu não tiver clareza radical das expectativas do que é que eu vou fazer, eu vou começar a me perder num mar de demandas, eu vou começar a me perder entre urgente e importante. Se eu não tiver essa clareza de expectativas, qual é a entrega do meu dia, qual é a entrega da minha semana, qual é a entrega do meu mês, eu já começo a desperdiçar energia. Quer ver um exemplo? Isso é muito comum em hospital. A gente vê líderes e vê as suas equipes trabalhando incansavelmente. Porque a dinâmica de hospital, ela é terrível. Do ponto de vista que se você deixar, o hospital consome 24 horas da sua vida. Então assim, gente trabalhando muito e entregando volume, mas não impacto. Se eu quero cultura com foco em resultado, eu preciso entregar impacto, ok? Então, clareza radical das expectativas é o primeiro ponto. Segundo grande ponto, se eu tenho um modelo de competências, e aí não é um modelo copia e cola da internet, pede para o ChatGPT fazer para mim, não. Aqui você precisa contar com especialistas. Por quê? Porque uma coisa é você pedir para o ChatGPT criar um modelo de competências e você no RH, junto talvez com uma psicóloga, os seus analistas ou outros coordenadores, criar um modelo. Outra coisa é esse modelo ser tecnicamente o melhor modelo e seguir um passo a passo para fortalecer cultura de desempenho. Porque desempenho está ligado naturalmente a resultado. Sem desempenho não existe resultado. Então eu preciso fortalecer uma cultura de gestão de desempenho se eu quiser chegar na cultura de foco em resultado. Não tem milagre, nem atalho.
Agora, o que acontece? Muitos RHs implantam gestão por competências, porque o diretor pediu, porque vai ter certificação de qualidade, porque tem auditoria e é requisito da ONA, é requisito da Aquimento, da JCI, implanta. Mas na hora de operacionalizar o que o ChatGPT deu, qual é a experiência do seu RH, ou qual é a sua experiência, você que está me ouvindo, como diretor, como líder e até como RH, nessas implantações? Ah, eu implantei no outro hospital que eu estava e estou implantando nesse aqui. Duas experiências de implantação de um modelo complexo, tecnicamente fantástico, mas complexo, é suficiente para a gente ter gestão de desempenho? Ou a gente vai ter só uma avaliaçãozinha de desempenho para cumprir tabela e para mostrar para auditor da ONA, da JCI, da Aquimento? Essa é a grande questão, percebe? São os alicerces do foco em resultado, os alicerces são desempenho. E se eu não tenho um modelo de gestão por competências focada em alto desempenho, eu vou ter só um formulário de avaliação, que ninguém vai respeitar muito, vai preencher de qualquer jeito, se bobear não vai ter nem PDI para os colaboradores ou líderes, é mais pro forma. Então não dá para falar de cultura com foco em resultados se eu não tiver seriedade e se eu não tiver estratégia para construir os alicerces, as bases que vão sustentar a cultura de foco em resultado. Então, primeiro ponto importante, né? Primeiro C, clareza de expectativas. E o segundo C é comportamento. Como é que eu vou ter o comportamento que gera resultado? O que eu espero de você como comportamento e entrega dentro do seu ambiente de trabalho? Isso tem que estar lá, na avaliação de desempenho. Tem que estar na avaliação de desempenho de 90 dias, de experiência. Tem que estar na avaliação anual. Tem que gerar planos de melhoria para que você possa ter um aumento de produtividade dentro do setor com a competência e o comportamento correto. Soft skills, ok? E se eu tenho isso, eu começo a transformar resultado em comportamento. E eu tenho que fazer isso, porque se as pessoas não souberem qual é o comportamento esperado, não adianta só fazer tarefas e destruir, né, o colega vizinho, o setor vizinho. Então, segundo grande passo, transformar mesmo, de verdade, resultado em comportamentos. Tem que ter avaliação. As pessoas, deixa eu contar um segredo, as pessoas não fazem o que você pede, elas fazem o que você mede. Se você não está medindo comportamentos, você dificilmente vai ter bons resultados. Por último, terceiro C da transformação de gestão em resultados, ou seja, como criar uma cultura. Veja, o terceiro C é consistência. E consistência para mim tem um segundo sinônimo, acompanhamento, follow-up. Cultura precisa de hábitos, precisa de constância, consistência, percebe? Então, para isso eu tenho que transformar alguns hábitos, como por exemplo, criar uma rotina de diálogo, uma conversa, uma reunião ágil, toda semana. Toda segunda-feira, por exemplo, eu sento com a minha equipe e pergunto, né, o que você fez essa semana? Como foi? Qual foi o resultado? Isso aqui não conseguimos fazer por quê? E o que é que nós vamos fazer essa semana para tirar o atraso? Para acelerar e tirar esse atraso? Então, esses pontos, esses checkpoints, essas reuniões ágeis, elas vão criando rituais, né, para que as pessoas possam se organizar e recuperar tempo perdido. Mais do que isso, pessoal, eu não posso esperar 6 meses para saber se o projeto andou ou não andou. Eu tenho que acompanhar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Por isso é tão importante criar rituais de acompanhamento. Veja, um líder de verdade dentro de um hospital tem muito mais chance de sucesso quando ele para de raciocinar em termos de tarefa e ele começa a raciocinar em termos de impacto. A gente tem que mudar essa mentalidade, porque o volume de trabalho é muito grande, a gente só foca tarefa. A gente não está olhando como melhorar processo, como eliminar tarefas desnecessárias que estão dentro do teu processo. Não tenha dúvida disso. Qualquer setor, se você fizer hoje, não precisa ser nem uma ressonância magnética, hein? Se você fizer um raio-x simples, você vai encontrar retrabalho. Um grande líder é um grande reformador de processos. Você tem que encontrar esse retrabalho, porque ele gera impacto negativo na produtividade e no resultado do teu setor. Vamos pensar, né? O primeiro passo, clareza radical de expectativas. Por que essa pergunta é tão poderosa? Porque se eu sei o que gera impacto, eu começo a separar o joio do trigo. Joio, urgência. Tudo em hospital é urgente. Se eu não consigo separar o joio do trigo, o joio engole o trigo.
O joio é a urgência, o trigo é a importância. O trigo é que vai alimentar e dar forças para o teu resultado. O joio vai comer você pelas bordas. Então, se eu trabalho por tarefa, com raciocínio de tarefa e não com raciocínio de impacto, se o meu pensamento não é o impacto que essa atividade vai trazer, eu sempre vou priorizar a urgência. Porque a urgência vem e ela vem sempre acompanhada de uma sensação de crise. Então, o joio se disfarça de crise e engole o que é importante. E engole o impacto que você poderia causar com a sua equipe no resultado, nos indicadores, na melhoria, nas entregas, no cumprimento de prazo. Lamentavelmente, a gente sabe que tem muito trabalho na área hospitalar, mas não é uma questão só de trabalhar muito. A questão prioritária aqui é trabalhar certo. Trabalhar em cima da prioridade certa, em cima daquilo que vai gerar impacto. Se eu conseguir fazer isto, essa divisão, esse olhar, dar 2 passinhos para trás, sair do operacional 1 minuto e enxergar processos, fazer lá o raio-x para encontrar retrabalhos, eu vou ter a grande oportunidade de ajudar a minha equipe a caminhar com menos sacrifício, com menos dor, com mais agilidade. E é isso que a gente precisa, né? Nós precisamos hoje em dia, né? E nós estamos falando aí de um mundo sendo revolucionado pela inteligência artificial, nós estamos falando hoje em dia de que líder parado é líder morto, né? Já tomou checkmate há 3, 4 movimentos atrás e ainda não entendeu. Então você precisa ter uma mentalidade ágil, ferramentas ágeis, usar a tecnologia a seu favor, mas usar tudo isso que eu falei se você souber qual é o impacto da tarefa, para poder separar o joio do trigo. Nessa semana, 5 minutos de gestão. Reserve 15 minutos para dar 2 passinhos para trás e começar a perguntar por que as pessoas fazem aquele processo no teu setor. Como se fosse teu primeiro dia de trabalho. Como se você não conhecesse o processo. Dê 2 passinhos para trás e pergunte por quê, por quê, por quê. Talvez aí você tenha o primeiro raio-x de retrabalho. Foque no impacto, não na tarefa. Não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Boa semana, 5 minutos de gestão.